E a ferramenta Notebook LM da Google transformou a minha última edição da newsletter Navegando em Português em um excelente vídeo didático. Eu fiquei estupefacta com o resultado e gostaria de partilhar aqui no canal convosco o resultado desta edição. E para quem não me conhece, meu nome é Denise Castro e sou professora de português como língua estrangeira, língua de acolhimento e língua segunda aqui na Ilha da Madeira. E o meu objetivo é integrar estrangeiros e expatriados aqui nesta pérola do Atlântico. E se você ainda é um iniciante na língua portuguesa, basta ativar as legendas aqui disponíveis no canal do YouTube. Olá e bem-vindos! Já alguma vez pensaram que uma única língua, como o português, pode na verdade ser vários mundos diferentes? Mundos cheios de sons, palavras e significados únicos? Pois é, hoje vamos mergulhar precisamente nisso. E preparem-se porque o que vamos ver pode mesmo mudar a ideia que muitos têm do que é falar português. Ora bem, vamos diretos ao assunto. Leiam esta frase. Parece português, não parece? Mas o que é que isto quer dizer? Se neste momento a sensação é de confusão total, ótimo, é mesmo esse o nosso ponto de partida. Pensem nesta frase como um pequeno enigma que vamos resolver ao longo dos próximos minutos. Incompreensível, certo? Pois, é essa a magia da coisa. O que para uns não faz sentido nenhum, para outros é uma frase perfeitamente normal do dia a dia. É a chave da nossa viagem de hoje. Mas calma, que a explicação está mesmo a chegar. E para conseguirmos decifrar este mistério, este vai ser o nosso mapa. Primeiro, vamos perceber porque é que as línguas têm tantas variações. Depois, vamos diretos à Madeira. A seguir, vamos ouvir e sentir as palavras da ilha. E por fim, vamos falar dos desafios e, claro, celebrar toda esta riqueza. Vamos a isso! Bem, vamos começar pela ideia central de tudo isto. Nenhuma língua que esteja viva, que seja falada por pessoas, é uma coisa estática, um bloco de cimento. Pelo contrário, as línguas estão sempre a mudar, a adaptar-se ao sítio, às pessoas, ao tempo. E a conclusão disto é simples, mas olhem, é mesmo poderosa. Não há uma única maneira certa de falar. É por isso mesmo que se diz que o português é uma língua pluricêntrica. O que é que isto quer dizer? Basicamente, que não tem só um centro, mas vários. Pensem nisto. Em vez de ser um sistema, é um sistema de sistemas. O português europeu é uma norma, o português do Brasil é outra, e as duas são igualmente válidas. E é aqui que muitas vezes surge o problema. O ensino mais tradicional da língua foca-se quase sempre em dois polos, Portugal e Brasil. Só que a realidade é muito, mas muito mais rica. Uma visão pluricêntrica, pelo contrário, abre o mapa todo. Reconhece as outras variedades e prepara quem aprende para um mundo real, e não para aquela versão simplificada que vem nos livros. E esta ideia de ver um mapa inteiro leva-nos direitinhos ao nosso destino de hoje. Vamos então aterrar na Madeira, um arquipélago que tem uma identidade linguística, olhem, absolutamente fascinante. O falar da Madeira é muito mais do que um sotaque, atenção. É um eco da própria história da ilha. Tentem imaginar, o isolamento geográfico misturado com séculos e séculos de contactos com navegadores e comerciantes de todo o mundo. O resultado disto? Um dialeto que guarda palavras antigas, quase esquecidas, e ao mesmo tempo cria coisas completamente novas. E olhem que isto não é uma opinião qualquer, não. Está mais do que estudado. O grande linguista Lindley Sintra já o confirmou há muito tempo. Os dialetos das ilhas são autónomos, têm características, fenómenos que pura e simplesmente não se encontram no continente. Isto é ciência. Então, vamos lá mergulhar nos detalhes. O que é que, na prática, torna o falar madeirense tão distinto? Vamos tentar ouvir os sons, descobrir as palavras e até espreitar a gramática? A primeira coisa que salta logo aos ouvidos é a melodia, a pronúncia. Onde se esperaria ouvir um fino, ouve-se algo mais parecido com feno. Onde se diz aqui, lá soa mais a aquei. Até uma palavra como família ganha uma musicalidade diferente. São estas pequenas notas que compõem a música única do falar da ilha. Agora, o vocabulário. E este exemplo é perfeito. Imaginem a cena. Em Portugal continental, uma pessoa vai ao restaurante e pede batata. Na Madeira, para ter exatamente a mesma coisa no prato, tem de pedir semilha. Sabem porquê? Porque se na Madeira se pedir uma batata, o que vem para a mesa é uma batata doce. É incrível. Uma simples palavra, dois mundos completamente diferentes.
Cada uma destas palavras é quase como um fóssil vivo, um testemunho da história da ilha. Camone vem do come on dos ingleses. Semilha veio ali ao lado, das Canárias. E palavras como arepa viajaram de volta com os imigrantes que regressaram da Venezuela. O vocabulário é literalmente um mapa das viagens do povo madeirense. E a gramática? Também tem a sua lógica própria. A frase "a gente não tivemos festa", para quem está habituado à norma padrão, pode soar estranha. O esperado seria "a gente não teve", mas na Madeira esta concordância é comum, é consistente. E isto é muito importante. Não é um erro, é simplesmente uma regra diferente. E agora chegou o momento da verdade. Lembram-se daquela nossa frase misteriosa do início? Vamos lá desmontar o enigma. Grade significa cão. Azogou, morreu. Atepido quer dizer enterrado. Manta é um daqueles terraços agrícolas, os poios, e tenarifas são abóboras. E de repente, tudo faz sentido. O cão morreu e foi enterrado no terraço das abóboras. Ok, já vimos a beleza e a riqueza disto tudo. Mas agora temos de olhar para o outro lado da moeda, os desafios. O que é que acontece quando alguém aprende português pelos livros e de repente aterra na Madeira? O choque pode ser real. Imaginem só o cenário. Uma pessoa estuda português durante anos e depois chega à Madeira e sente que não percebe metade do que se diz à sua volta. As palavras são outras, os sons são diferentes. Claro que isto cria uma barreira, uma frustração gigante entre o português da sala de aula e o português da vida real. E para os madeirenses, este modo de falar é identidade pura. É a madeirensidade. E aqui entra um conceito da linguística que é fascinante. O prestígio encoberto. Usar estas palavras e estas pronúncias não é por ignorância, muito pelo contrário. É um sinal de pertença. É quase como um código, uma forma de dizer "eu sou daqui, sou um dos nossos". E os dados não mentem. Olhem para isto. Quando se pergunta aos próprios madeirenses, eles avaliam o seu falar como tendo um prestígio quase tão grande como a norma de Lisboa. Isto vai muito além da linguagem. Isto é orgulho. É a valorização daquilo que é seu. Então, com esta riqueza de um lado e estes desafios do outro, qual é a solução? O caminho não pode ser, nunca, apagar a diversidade. A única solução é abraçá-la. E como é que se faz isso? Não é preciso inventar nada de extraordinário. Basta abrir as janelas da sala de aula ao mundo real, ouvir gravações de pessoas a falar, promover o contacto com a comunidade, usar os arquivos digitais que já existem e até ler os autores da ilha. No fundo, é trazer a vida para dentro da aprendizagem. E os benefícios são enormes. Em vez de se aprender uma língua de laboratório, estéril, aprende-se a língua viva, a língua real, para uma comunicação a sério. Isto não só prepara muito melhor as pessoas, como também promove uma integração genuína e um respeito profundo pela cultura local. No fundo, e esta citação resume tudo na perfeição, o objetivo final é muito maior do que a própria língua. Trata-se de formar cidadãos preparados para um mundo que é por natureza intercultural. Porque se conseguirmos ver e apreciar a diversidade que existe dentro da nossa própria língua, estaremos muito mais preparados para apreciar a diversidade do mundo inteiro. E terminamos com uma pergunta, para ficarem a ecoar. Esta viagem que fizemos à Madeira é só um exemplo. Agora pensem nisto. Que outras histórias, que outros tesouros culturais, que outras maneiras de ver o mundo estarão escondidas nos milhares de dialetos e variedades de todas as línguas do nosso planeta, só à espera que alguém lhes dê atenção? E se este conteúdo foi relevante para você, considere subscrever aqui o canal e também a newsletter Navegando em Português, para saber de mais novidades sobre o ensino e aprendizagem da nossa língua portuguesa. Até a próxima!